E se eu te disser que o Brasil está sendo cercado agora e você não faz a menor ideia disso? Enquanto muitos brigam por política no WhatsApp, discute esquerda versus direita e assiste aos mesmos escândalos na TV, uma guerra silenciosa está decidindo quem vai controlar a sua energia, a sua internet e até a sua comida nos próximos anos. Olha em volta, o celular que está na sua mão, a luz da sua casa, os portos por onde entra praticamente tudo o que você compra. Tudo isso faz parte de um grande tabuleiro geopolítico em que o Brasil deixou de ser jogador e virou peça. E quem está mexendo nessas peças já entendeu uma regra que a nossa elite política ainda não percebeu. No século XXI, não se conquista território com tanque, se conquista controlando o que torna esse território produtivo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como 3 países, China, Estados Unidos e Brasil, estão jogando um jogo em que só 2 podem vencer. E o Brasil, pelo menos do jeito que está hoje, não é um deles. Se você quer enxergar os fios invisíveis que já estão mexendo na sua vida sem você perceber, se inscreva agora no canal Guerra Invisível e ative o sininho, porque o que eu vou te mostrar aqui, você não vê no Jornal das 8. 2024 não teve grande guerra mundial, não teve tratado histórico, não teve discurso épico na ONU. Mas 2024 foi o ano em que o poder no mundo começou a mudar de mãos, de forma silenciosa. E essa mudança não aconteceu em campo de batalha. Aconteceu em contratos de mineração, na compra de participação em portos, na instalação de cabos submarinos, em acordos técnicos de telecomunicação assinados em salas fechadas, onde você nunca vai entrar. Enquanto os Estados Unidos gastaram algo em torno de 33 trilhões de dólares em guerras, conflitos e bases militares nas últimas décadas, a China pegou uma fração disso e investiu em outra coisa: portos, ferrovias, usinas e processadoras de minerais em mais de 70 países. Resultado: hoje a China controla cerca de 80% do processamento mundial de lítio, de cobalto e de terras raras, os materiais que fazem o seu celular ligar, o seu computador funcionar, o carro elétrico andar e as turbinas eólicas girarem. Enquanto o mundo olhava para mísseis, a China estava comprando infraestrutura. E o Brasil nessa história? O Brasil é o país que tem uma das maiores reservas de lítio do mundo, cerca de 95 mil toneladas, mas processa menos de 2% disso aqui dentro. O resto vai embora bruto, sai daqui barato, entra na China e volta para o mundo como bateria, como carro elétrico, como celular, como componente eletrônico, com valor até 300% maior. É como se o Brasil vendesse café em grão e comprasse de volta cápsula cara de café, todos os dias. E não é só isso. Uma das maiores empresas brasileiras de lítio, a CBL, já tem participação chinesa. A Vale, nossa gigante do minério de ferro, tem contratos de exclusividade com siderúrgicas chinesas. Ou seja, a gente vende a matéria-prima do futuro com preço de commodity do passado. Só que o jogo fica ainda mais perigoso quando a gente olha para a logística, para os gargalos, para os portos. O Porto de São Luís, no Maranhão, tem participação chinesa. O terminal de contêineres de Paranaguá, um dos mais importantes do Brasil, também tem participação chinesa. Eles não precisam invadir o Brasil. Eles só precisam controlar por onde o nosso país respira economicamente, por onde entra e sai mercadoria, por onde escoam nossas safras, por onde passam nossos contêineres. Quando você controla os portos, você controla custo, tempo, risco e, no fim das contas, controla os preços. Quando você controla o processamento das matérias-primas, você controla a tecnologia. E quando você controla a tecnologia, você controla o futuro de um país sem nunca ter disparado um tiro. Agora vamos sair da terra e descer para o fundo do mar. A maior parte das pessoas acha que a internet está no ar, na nuvem, no Wi-Fi. Mas cerca de 95% de toda a comunicação global passa por cabos submarinos no fundo do oceano. E quem está instalando boa parte desses cabos na América Latina? A Huawei Marine, um braço de infraestrutura oceânica ligado à China. Eles já instalaram cabos conectando Brasil, Argentina, Chile e outros países da região.
Pense nisso. Cada e-mail que você manda, cada vídeo que você assiste, cada transação de Pix, cada TED, cada reunião por vídeo, tudo isso passa por uma infraestrutura física que alguém controla. Quem controla o cano por onde passam os dados tem poder de mapear fluxos, de analisar padrões e, numa situação extrema, de interromper ou degradar o serviço. Isso não é teoria da conspiração. Isso é geopolítica básica na era digital. E não é só no fundo do mar. A nossa rede 5G, que vai conectar carros autônomos, máquinas agrícolas, indústria, hospitais, bancos e cidades inteiras, tem componentes chineses em cerca de 60% da infraestrutura. Isso não é só uma questão de marca de celular, é uma questão de soberania. Quando a sua rede de telecomunicação depende majoritariamente de tecnologia estrangeira, você não controla completamente a sua própria comunicação. Imagine uma crise diplomática séria, com sanções e retaliação econômica. E, de repente, uma simples atualização de software deixa parte da sua rede mais lenta, mais instável, com alguns serviços críticos caindo. Não precisa desligar tudo, basta piorar. Esse é o poder de apertar o botão num mundo hiperconectado. Vamos falar agora de energia. Todo mundo fala de transição energética, de energia limpa, de carros elétricos. Parece o futuro perfeito. Mas quem fabrica a maior parte dos painéis solares que o Brasil usa? Quem faz as baterias de muitos carros elétricos? Quem produz componentes de várias turbinas eólicas? A China. Enquanto o Brasil passou anos discutindo marco regulatório, burocracia, se valia a pena ou não, a China fez outra coisa. Subsidiou pesado as próprias empresas, vendeu o produto mais barato do que o custo, quebrou concorrentes pelo mundo e dominou a cadeia produtiva. Hoje, em muitos segmentos, se você quiser montar uma grande usina solar ou um grande parque eólico, quem tem escala, preço e produção são eles. Nós temos sol, temos vento, temos território, mas compramos a chave da nossa transição energética de outro país. A China joga xadrez enquanto o resto do mundo insiste em jogar dama. Eles não pensam no próximo trimestre, eles pensam nas próximas décadas. Cada porto, cada ferrovia, cada mina, cada fábrica, cada cabo submarino que eles financiam ou controlam é uma peça de um tabuleiro maior. Eles aprenderam com o século XX. Quem controla o petróleo, controla boa parte do poder global. No século XXI, as regras mudaram. Quem controla lítio, cobalto, terras raras e a infraestrutura digital controla a economia do futuro. E nessa corrida, eles estão anos, talvez décadas, na frente. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos demoraram para perceber o tamanho do problema. Agora estão correndo atrás com pacotes gigantes como o Inflation Reduction Act e o CHIPS Act. São bilhões e bilhões de dólares para tentar trazer de volta fábricas de semicondutores, processamento de minerais e produção industrial estratégica. Mas tem um detalhe. Construir uma indústria de chips leva 10, 15, 20 anos. Montar uma cadeia de processamento de minerais também leva mais de uma década. A China começou lá atrás. A vantagem de tempo existe. O que sobra para os Estados Unidos é usar o que eles ainda têm de mais forte. Bases militares, alianças como a AUKUS, pressão sobre Taiwan, cercar a China militarmente. Mas poder militar sem base industrial sólida é blefe. E a China sabe disso. E o Brasil no meio dessa briga toda? O Brasil é o país que tem recursos naturais estratégicos, território gigante, população, matriz energética relativamente limpa e um mercado interno importante, mas continua preso no mesmo papel de sempre. A fazenda do mundo, vendendo grão, minério, carne e comprando de volta tecnologia, produto acabado, valor agregado. Nossa elite política ainda trata a geopolítica como se fosse ideologia. De que lado vamos ficar, Estados Unidos ou China, esquerda ou direita? Enquanto a gente discute bandeira, eles compram ativos estratégicos, portos, participação em empresas, contratos de exclusividade, infraestrutura crítica. Agora pensa um pouco. Quantas dessas coisas que eu te falei aqui, você já viu explicadas dessa forma no telejornal tradicional?
Se este vídeo está ligando pontos que ninguém nunca ligou para você, você precisa se inscrever agora no canal Guerra Invisível. Aqui não é sobre torcida política, é sobre entender o tabuleiro em que o Brasil está sendo jogado. Clique em inscrever-se, ative o sininho, porque nos próximos episódios nós vamos descer para o nível do CPF e do CNPJ. Quais empresas brasileiras estratégicas já estão sob controle estrangeiro? Quais recursos estamos perdendo? Quais setores ainda dá tempo de virar o jogo? Os próximos 10 anos vão decidir se o Brasil vai ser protagonista ou figurante de luxo na história do século XXI. Nossa vantagem é real: 12% da água doce do planeta, a maior biodiversidade do mundo, território continental e uma matriz energética mais limpa que a de muitos países desenvolvidos. Mas vantagem natural não vira poder sozinha. Precisa de visão estratégica, política industrial séria, proteção de ativos estratégicos e investimento pesado em tecnologia. Se a gente continuar do jeito que está, em 2035, é bem possível que sejamos um país riquíssimo em recursos, mas dependente de tecnologia estrangeira para processar o próprio recurso. Uma espécie de Venezuela com estabilidade, muita matéria-prima, pouco controle sobre o valor agregado. A história não é destino. A China não virou potência por acaso. Foram 40 anos de estratégia consistente. Os Estados Unidos não dominaram o século XX por sorte. Foi controle de indústria, de inovação, de finanças, de tecnologia. O Brasil pode entrar nesse jogo. Nós não nascemos condenados a ser apenas fornecedor de matéria-prima. Nós temos recurso, temos mercado, temos gente qualificada. O que falta é visão de longo prazo e pressão da sociedade para transformar isso em política de Estado e não em promessa de campanha. A Guerra Invisível não é só o nome deste canal. É o que está acontecendo agora enquanto você me ouve. Uma disputa silenciosa pelo controle da comida que você come, da energia que você usa, dos dados que você gera e do futuro dos seus filhos. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria. Você deixou de ser apenas consumidor de manchete e começou a entender o tabuleiro. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Se inscreva, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa acordar para essa realidade e lembre-se, vigilância é o primeiro passo para a soberania. Nos vemos no próximo episódio.